Fala galera, beleza? Bora começar então o capítulo 11. A gente está falando lá de Química 1, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo das funções oxigenadas, parte 1, tá bom, galera? Bom, a primeiro momento, tá? Ele fala um pouquinho sobre os álcoois, tá? Para quem se recorda, lá do nono ano, os álcoois, tá? Eles são muito comuns no nosso dia a dia. A gente conhece aí pelo etanol, né? Que a gente utiliza como combustível, e a gente viu mais atrás aí como que ele é um biocombustível retirado da cana-de-açúcar e de alguns outros tipos de matéria, como milho, a soja, né? A gente viu todo o histórico desse combustível, tá? Então, os álcoois não é só um combustível. O álcool, de fato, eu posso utilizar na bebida alcoólica, beleza? Porque tem presença de álcool. Mas o que identifica ser um composto alcoólico? Tá? O que significa um composto, aquela substância que tem a presença de álcool? É a presença da hidroxila. Essa daqui, ó. Você pode ter essa hidroxila ligada no final, no começo, acima da estrutura, abaixo da estrutura. Então você tem a presença de hidroxilas. É esse fatorzinho aqui, ó, OH, esse carinha aqui, OH, tá bom? Bom, veja aqui alguns exemplos de álcoois, né? Então aqui, ó, vou tentar aproximar para ficar melhor. Aproximar mais um pouco, vamos ver se... Ah, não vai dar para subir. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que aqui fica menos pior. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um álcool de cadeia aberta, que se chama metanol, tá? Por que metanol? Só tem um carbono, ligações simples, ãn, e logo vai ser ol, porque termina com hidroxila. Eu vejo a presença de hidroxila, então vai ficar metanol, tá? Nesse outro aqui, ó, eu tenho duas estruturas de álcool, né? De alcoóis, né, na verdade. Então, duas estruturas de alcoóis, na hora da minha nomenclatura, obviamente, né? Como a gente já utiliza na ramificação, aquele di, tri, né? Beleza? Então a gente vai colocar di também. Então, ó, dois carbonos. Então é et, só tem ligações simples ã, e temos dois álcoois. Então fica etanodiol, beleza? Ou etandiol, tá? Também pode ser. Mas para ficar mais bonitinho, etanodiol, beleza? Temos que também localizar a posição de cada um deles, tá? Então, pode ser etan 1,2 diol, também a nomenclatura. Temos aqui de cadeia fechada, então vai ficar ciclopropanol, beleza? Aqui já tenho uma cadeia fechada aromática ligada com outro indivíduo aqui, beleza? Também temos um outro nome para essa estrutura, tá bom? Isso a gente vê mais para frente. Classificação desses álcoois, tá? Eu posso considerar o monoálcool quando eu vejo só a presença de uma hidroxila. Eu dou diálcool quando eu vejo duas hidroxilas. Eu dou como poliálcool aquele que tiver mais de duas estruturas, né? Mais de duas hidroxilas. Né? O caso daqui, 3, 4, beleza? Também posso classificar como álcool primário, aquele que estiver ligado com apenas o primeiro carbono, né? Só apenas com um carbono. O álcool secundário é aquele ligado, né, ao carbono secundário, tá? Temos o álcool terciário, que é aquela hidroxila ligada ao carbono terciário. E temos também a nomenclatura, tá? Nomenclatura, como a gente viu, é o prefixo igual dos outros, infixo não, é o tipo de ligação que vai ter, e o sufixo, que agora, quando eu vejo a presença de hidroxila, o sufixo vai ser ol, beleza? Então vamos lá. Vamos dar a nomenclatura. Aqui eu tenho um carbono, metanol, tá? Dois carbonos, etanol, tá? Três carbonos,
Prop só tem ligações simples an, e aqui uma hidroxila no carbono secundário, né? Então, propan 2, 1, 2, ol, beleza? Nesse outro caso aqui, 1, 2, 3, 4. Bom, a minha contagem começou a partir da direita, não começou a partir da esquerda. Por que que da direita? É o carbono mais próximo da função agora que vai ser mais interessante, tá bom? É o carbono mais próximo da função. Se não tivesse a função, beleza, ficaria com a insaturação. Mas tem função, então é do carbono mais próximo da função. Então, 1, 2, 3, 4. Então, but 3 em, esse 3 simboliza a insaturação, o 2 que está localizado a hidroxila e pronto, beleza? But 3 em 2ol, tá? Continuando aqui, temos as outras nomenclaturas, né? A nomenclatura usual. Essa nomenclatura, gente, é a nomenclatura que eu posso dizer para vocês que são aquelas nomenclaturas popular, vamos supor desse jeito, tá? É uma nomenclatura popular. Essa nomenclatura que a gente aprende é a nomenclatura científica e que a gente tem que aprender a nomenclatura dela. Mas a gente tem que entender que existe uma nomenclatura aí no mercado, que é o álcool metílico, o álcool isopropílico, o álcool etílico, o álcool benzílico, tá? Então são nomenclaturas populares, tá bom? Não falei do restante aqui porque vocês já sabem como é que vai ser a nomenclatura, tá? Então, a nomenclatura de um álcool, ela vou terminar, ao invés de eu utilizar o álcool, né, o ol, quer dizer, não, ao invés de eu utilizar o ol no final, eu vou usar ico. Então vai começar álcool mais o grupo orgânico, né, o que a gente deu o nome, tá? O nome da cadeia. E ao invés de eu terminar com ol, vai terminar com ico. Então vai ficar álcool metílico, tá? No caso antes era metanol. Álcool isopropílico, que antes era álcool propanol, beleza? Prop 2ol, propan 2ol, né? Na verdade seria aqui, né? 2-propanol. No outro caso, o álcool etílico, tá? O álcool etílico, no caso aqui, eu tenho aqui o etanol. Lembrando, galera, que esse álcool aqui a gente viu, a gente vê comumente, né, na hora da cachaça. Então, vê a presença desse álcool aqui, álcool etílico, tá? O álcool isopropílico também é utilizado na manutenção de aparelhos eletrônicos, né? Para tirar aquela resina que às vezes fica ali e atrapalha a leitura de um material eletrônico, tá bom? E temos aqui o álcool benzílico, tá bom? Álcool metílico, ele é extremamente tóxico, tá bom, galera? Também é comercialmente, também é muito bom comercialmente. Essa nomenclatura aqui, usual de Kolbe, não é muito utilizado, então prefiro não comentar com vocês porque é praticamente desnecessário, entendeu? Nem não cobra isso daqui de vocês, tá? As propriedades do álcool, né? O ponto de fusão e de ebulição dele, né? Os álcools eles interagem muito bem com a água. Logo, né, eles fazem pontes de hidrogênio com grande facilidade. Por isso que quando a gente mistura álcool e água, a gente não consegue ver, beleza? Então é porque eles reagiram muito bem, porque eles fazem ligações de hidrogênio, tá bom? Então fazem interações intermoleculares. Então o ponto de fusão e o ponto de ebulição é bem forte, né? Porque sofre, né, alterações. Então esse tipo de interação ele é bastante forte, sendo necessária uma elevada quantidade de energia para separar essas moléculas, já que ela faz ligações de hidrogênio, tá bom? Motivo pela qual os álcools possuem elevados pontos de fusão e ponto de ebulição. Fase de agregação. Em condições ambientes, os monoálcools, né, que é aquele que tem a presença de uma hidroxila, eles e de até 12, né, carbonos são líquidos. E os maiores, né, são sólidos. Então, acima de 12 carbonos eu tenho a presença aí de álcools sólidos. Já os poliálcools, né, de até 5 carbonos, eles são líquidos. Os maiores são sólidos. Densidade. A densidade dele
A maior parte dos álcools possui densidade menor do que a água, com exceção dos poliálcools, tá? A gente viu aqui na parte de cima, aqui, quando falou das fases de agregação. Solubilidade. Ele é muito solúvel em água, em substâncias polares, uma vez que álcool também é polar, beleza? Então ele vai se solubilizar muito mais facilmente em substâncias polares. Exemplo, água, beleza? O álcool tem caráter polar, tá? E a água também, beleza? Deixa eu ver aqui. Aplicações. O álcool, na verdade, ele é empregado nas indústrias e farmacêuticas utilizadas como solvente na síntese de compostos orgânicos, até a limpeza doméstica, tá? Vou dar uma parada aqui e vou mostrar para vocês uma coisa. Então, galera, coloquei aqui, é um vídeo, são os slides que eu passei para o terceiro ano, tá? Que fala um pouquinho sobre esses compostos. Então, aqui, ó, o álcool, como eu já tinha falado, é que tem a presença de hidroxilas. Vamos aumentar a página para ficar melhor. Então, tem presença de hidroxilas, beleza? Então, álcools no nosso dia a dia, a gente tem o metanol, constituinte de matéria-prima de polímeros, solvente na obtenção de produtos farmacêuticos usado como combustíveis em motores de explosão, mais tóxico de todos os álcools, como eu já havia falado. Tá aqui o metanol aqui, tá bom? Álcools no nosso dia a dia, também a gente tem o etanol, tá? Preparado em laboratório por hidratação ou por fermentação aeróbica de açúcares ou cereais, tá bom? Então temos aí os etanóis, né? Os etanóis. Vamos botar nós. Dois tipos, o anidro e o hidratado. O anidro é quando eu tenho pouca concentração de água, quase nenhuma, é quando eu perdi a concentração de água. O hidratado, tá aí o nome, tem presença de água. O anidro, na verdade, ele tem 99,3% de pureza, utilizado como combustível para veículos, matéria-prima de na indústria de tintas, solventes e vernizes. Hidratado tem 92,6%, que é o vendido em mercado, esse mesmo que você compra, tá? Utilizado nas indústrias farmacêuticas, na alcoquímica, bebidas, produção de combustível e produto de limpeza, matéria-prima para vinagre e ácido acético. Beleza? Aí vem uma questão para vocês. Álcool versus o Covid-19. Poxa, Pedro, de novo, cara, tô cansado de escutar isso. Pelo amor de Deus, Pedro, não, vou pular esse vídeo só por causa disso. Mas é muito bom vocês entenderem o processo, tá bom? Qual é a relação, galera, que a gente tem que ter em mente por que a gente utiliza o álcool, beleza? Então, o uso do álcool na asepsia contra o coronavírus é o seguinte: o álcool que a gente utiliza aí para desinfectar a mão, né, para, entre aspas, esterilizar a mão, tá? É o álcool etanol, beleza? Que é o famoso álcool etílico. Ele é mais eficaz contra os vírus. Por qual motivo, galera? Por causa desse indivíduo aqui, ó, do oxigênio. Porque o oxigênio aqui, nesse caso, torna essa substância uma substância polar, beleza? Repara que agora, quando eu tenho o álcool isopropílico, que é aquele utilizado para, como que eu posso dizer, para limpar materiais eletrônicos, né? Para limpar superfícies, que também já teve uma fake news dizendo que o isopropílico é muito bom e que servia da mesma forma. Não, o isopropílico ele é muito mais eficaz contra bactérias. Vocês repararam que a quantidade de carbono vai influenciar na solubilidade do indivíduo na reação com o micro-organismo e a posição da hidroxila também vai influenciar, tá bom, galera? Então vamos ter em mente isso daí, tá? Bom, por que o álcool pode ser utilizado no controle das infecções? Por um motivo. Vamos lá entrar nas aulas de Dudu, tá? Dudu falou com vocês sobre os micro-organismos, principalmente falou sobre os vírus. Falou que, na verdade, antes de falar dos vírus, ele falou das células. As células, para vocês se recordarem, ela tem uma bicamada lipídica.
Essa bicamada lipídica, o nome já diz, ela é feita de lipídios. Lipídios, segundo a biologia, são compostos feitos de ácidos carboxílicos. Muito bem. Ácidos carboxílicos. A gente vai aprender sobre essa função. A gente vai ver que os ácidos carboxílicos, eles são apolares, beleza? Eles não reagem muito bem com a água, beleza? Então, olha só. Vamos agora focar no vírus. Então, a gente tem aqui a ideia da anatomia do vírus. Então, tem um material genético, o DNA, mais o capsídeo, que seria essas proteínas que estão aqui em volta protegendo o DNA. Então, a junção do material genético do vírus mais o capsídeo, tá, é chamado de nucleocapsídeo. Então, existem vírus que são envelopados e existem vírus não envelopados. Os não envelopados só têm o nucleocapsídeo. Agora, os envelopados, eles têm a presença de um envelope de bicamada lipídica, beleza? Aí é que mora o grande problema. Aí que mora a gente entender como funciona o álcool para limpar as nossas mãos. Então, repara só. Esse indivíduo que não tem cápsula, não tem envelope, quer dizer, ele facilmente vai morrer com água. Se eu adicionar água aqui, ele vai simplesmente sair da minha mão, sair daquela área. Perfeito. Agora, olha só, se ele tem uma cápsula, se ele tem um envelope protegendo ele, que é uma bicamada lipídica, se eu jogar água, a água não vai solubilizar essa bicamada lipídica, porque gordura não vai reagir com água. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai continuar na sua mão. E qual é a ideia do governo, né? A ideia da OMS? É para você utilizar álcool 70 para desinfetar. Porque o álcool 70, ele desintegra, ou seja, essa bicamada lipídica, onde que o álcool ele vai promover a desnaturação dessa proteína e vai remover essa camada lipídica que a gente está em volta aqui. Logo, esse código genético do vírus, ele fica exposto. Então, a água simplesmente vai poder levar esse micro-organismo. Beleza? Continuando. Por que o álcool pode ser utilizado no controle das infecções? Então, por que ele pode ser? O etanol puro, ele é muito volátil. Esse etanol que a gente tem aí de 96, beleza? Ele é muito volátil, galera. Então, ao mesmo tempo, se a gente pegar o álcool 96 e colocar na mão, ele vai se transformar em gás. Ou seja, a eficácia dele vai ser zero, beleza? Contra o micro-organismo. Porque no momento que a gente joga aqui na nossa mão, não teve o tempo limite para que ele dissolva aquela bicamada lipídica ou aquela proteína, beleza? Então a tendência que ele faz é fazer ligações, na verdade, né, de hidrogênio, né, as pontes de hidrogênio. Então é necessário dissolver esse etanol em água, uma certa quantidade, beleza? Quem quiser, tio Pedro, a gente faz aí uma experiência que a gente faz para produzir o álcool 70 dentro de casa, tá bom? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Tá? Então, a tendência que eu tenho que fazer a diluição do etanol é para que ele faça pontes de hidrogênios, essas ligações de hidrogênio, a fim de transformar esse etanol puro em menos volátil, beleza? Mas temos que tomar muito cuidado com a utilização de álcool pelas mãos, tá? Porque o álcool, como ele faz muitas ligações de hidrogênio, ele causa o ressecamento dos tecidos pela desnaturação da bicamada lipídica, tá bom, galera? Então tenha muito cuidado de utilizar só o álcool nas mãos. Então prefira que lava as mãos com o sabão, com um detergente, é a melhor coisa que você faz, tá bom? Atividade germicida, né? No caso de matar micro-organismos, tá bom? Então temos aqui o álcool 70, né? 70% vocês já viram ali de NPM, tá? Ou GL, que é o caso, né? O GL é a mesma coisa que a porcentagem em volume. Logo eu tenho 70 mililitros de álcool para 20 não, 7, 8, 9, 10, ó, fugindo da escola, para 30 de água, beleza? Então eu tenho 70 mililitros para álcool
puro e 30 mililitros de quê? 30 mililitros de água, beleza? Que é o que eu deveria adicionar no caso se eu estou trabalhando com o 96, beleza? Ou 99, que é o caso do anidrido, beleza? Então, o GL quer dizer que é Gay-Lussac, ou seja, é volume por volume. Mas existe um outro que se eu não me engano, acho que é de INPM. Não, é INPM mesmo, tá? INPM, que é massa por massa. Então, quer dizer que o álcool que é utilizado, que a gente pode utilizar, de fato, que é eficaz contra o vírus, é o que está de 70 a 75% massa por massa, ou INPM. Então, o que você tem que ver aí lá no mercado é o de 70 entre 75% e INPM. Ou, se você viu lá no mercado GL, ele tem que ser entre 76,9 e 81,4, tá? Graus de Gay-Lussac, tá bom? Lembrando, Gay-Lussac é volume por volume e NPM é massa por massa, ou seja, 70 gramas de água, 70 gramas ou 75 gramas de álcool para 30 gramas de água. Então, vou trabalhar com massa, tá? Diferente do GL. Classificação, a gente já falou um pouco sobre ele, falou sobre a nomenclatura. Vamos agora falar um pouquinho dos fenóis. Os fenóis é quando eu tenho a hidroxila ligada diretamente à cadeia fechada aromática, beleza? Com isso, a gente tem os fenóis do nosso dia a dia, tá? Que eles são extraídos da natureza, basicamente do alcatrão e da hulha, tá? São poucos solúveis em água, sólidos, incolores, tóxicos e apresentam caráter ácido fraco. Utilizadas nas indústrias, na fabricação de perfume, resina, vaselina, vernizes, desculpa, tintas, adesivos, cosméticos, corantes e explosivos. Então tem uma vasta utilização, tá? São bactericidas, tá? Lembrando, bactericidas, não virocidas, tá ok? Nas fazendas usa-se uma mistura de fenóis, orto, meta e paracresol. Paracresol, como a gente não sabe, né, o que seria ele, paracresol seria esse carinha aqui, ó, bonitinho que a gente vê aqui, que eu esqueci o nome dele. Espera aí. É a famosa creolina, aquele cheiro horrível, tá? De creolina, tá? É o famoso paracresol. O fenol para asepsia foi proibido por ser corrosivo e é venenoso quando ingerido, tá? Então, alguns canis ainda utilizam a criolina para matar alguns tipos de micro-organismo, tá? Bom, aqui eu botei alguns exemplos, como o orégano tem presença de fenóis, né? Então temos aqui no anis estrelado, no cravo, né? Tem presença de eugenol, que é um fenol, tá bom? E a gente vai ver aí, tá? Nomenclatura dos fenóis, né? A nomenclatura é dada em hidroxi, o nome do grupo, e benzeno. Lembrando, só é fenol quando a hidroxila estiver ligado diretamente à cadeia fechada aromática, tá? Nome desse indivíduo, hidroxi, benzeno, ou fenol, beleza? Nomenclatura desse indivíduo, 1,2, tá? 1 hidroxi, porque a hidroxila está aqui, ó, 1 hidroxi, 2,3 dimetil benzeno, beleza? Ou 2,3 dimetilfenol, também pode ser. A mesma coisa aqui, 3,5 difenol, tá? Ou 1 hidroxi 3,5 dimetilbenzeno, ou 3,5 dimetilfenol. E assim a gente vai fazendo essa nomenclatura, tá? Essa, nesse caso aqui, como eu tenho dois aromáticos, né? No caso daqui, eu posso colocar como alfa-hidroxinaftaleno ou naftol. Aí vem aquele conhecimento que a gente viu lá de hidrocarboneto lá no início, tá bom? Outro
tipo de naftaleno, tá bom? Então aqui eu tenho beta-naftol. Lembrando que é alfa quando está na cabeça e no pé, beleza? Alfa quando está na cabeça e no pé, beleza? E beta quando está nos braços, beleza? Está nos cantos, show? Mesma coisa aqui. Ah, tá. Nesse outro caso aqui, eu tenho o metacresol, beleza? Ou 1-hidroxi-3-metilbenzeno. Ou aqui, 1-hidroxi, 2-metilbenzeno. No caso aqui, vai ser ortocresol, tá? No caso aqui, 1-hidroxi, 4-metilbenzeno, ou paracresol, que é a famosa creolina, tá bom? O éter, como a gente está vendo, né, as oxigenadas, deixa eu só ver aqui no livro de vocês até onde vai, tá bom? Vamos lá. Os fenóis a gente já falou, tá? Vamos lá, tem o éter. Vamos lá no éter. E ali vamos, tá? O éter é simbolizado por ter um heteroátomo no meio da cadeia. Não é em cima, não é embaixo, não é do lado nem do outro. É no meio da cadeia, beleza? Então, o éter do nosso dia a dia. Existe o éter etílico, né? Encontrado nas farmácias como éter sulfúrico, éter dietílico e etoxietano, tá? Etóxico não vem de tóxico, não, vem do oxigênio que tem no meio, tá? É um líquido incolor e de cheiro característico, possui propriedades a extrema volatilidade e a temperatura de ebulição de 34,6 graus Celsius. Ou seja, se você abrir essa tampinha aqui, é bem capaz de você não ter mais daqui a 10 minutinhos, né, de extrema volatilidade. Ele vai se transformar em gás com muita facilidade. Temos aí, são mais densos do que o ar, tá? Então a tendência é que o gás disso daqui gerado fique, né, estacionado no chão, tá bom? Inflamável, tá? Em contato com o oxigênio. Antigamente era utilizado pelos dentistas, né, como anestésico, tá? Mas daí foi proibido, tá bom? Porque as pessoas vinham a falecer também depois, tá? E entrava no estado de coma. E também pode ser utilizado como refino de cocaína, tá? Então temos aí o éter participando do mundo das drogas. Então temos o éter no petróleo, né? Que é pouco visto, mas a gente vê a presença de alguns materiais aí que utilizam o éter, o éter, aqui eu botei éster, mas é éter, tá bom? Então temos aí o éter, uma mistura de hidrocarbonetos, como pentano e hexano, variação da composição do ponto de ebulição entre 60 e 75, tá? Utilizado em lavagens a seco, na remoção de adesivos e como desengraxante. Tá? Então é isso aí, a gente vê aí nessas lojas de carro vendendo esses materiaizinhos aqui. Então são todos feitos de éter de petróleo, tá? Não contém oxigênio, então ele é bem característico, né, do éter do petróleo, tá? Mas não deixa de ser considerado. Como que eu faço a nomenclatura? O prefixo de menor grupo, ou seja, o menor grupo vai ganhar oxi e depois o maior grupo vai terminar com O. Bom, aqui eu tenho menor ou maior, não, é a mesma quantidade de um lado para o outro. Então vai ficar met com mais oxigênio, metox, metano. Essa é a nomenclatura. Metox, metano. Quem é maior, esse lado ou esse lado do oxigênio? Esse lado. Então vai ficar etox, metano. Opa, desculpa. É menor, tá? Menor, não é maior. Menor, metox, etano, beleza? Quem é menor aqui? Esse lado ou esse lado? Os dois são iguais, então vai ficar etox, etano. Quem é maior aqui? Os dois são iguais, tá? Então vai ficar fenox, benzeno, tá? Poderia falar de benzenox, benzeno? Até poderia, mas só que quando esse carinha tá ligado, quando a função tá ligada diretamente com a cadeia aromática
que a gente vê, é bom a gente modificar esse benzeno para fenox, beleza? Fica mais bonito, tá? Quem é menor aqui? Esse ou esse? Esse aqui é menor. Então vai ficar metox, benzeno. Quem é menor? Esse daqui ou esse daqui? Esse aqui. Metox, ciclopentano. 1, 2, 3, 4, 5, cadeia fechada, 5 é ciclo, pente, 5, AN só tem ligações simples e O. Beleza? Deixa eu ver se temos aletos orgânicos. Vamos lá. Vamos ver se a gente fala um pouquinho de aletos. Não, daqui já pula para cetonas. Tá? Aletos deve ser lá no final para vocês. Então vamos lá falar um pouquinho de cetonas. As cetonas, propriamente dito, são essas que a gente conhece aí na farmácia. As meninas utilizam para tirar aí, ó, os esmaltes da unha. Não, mas não é acetona. Agora vocês vão aprender que são propanonas. É uma substância gerada a partir da função cetona. Como que é a característica das cetonas? É ter essa carbonila que a gente vê aqui, ó, que é um carbono com dupla ligação com o oxigênio. Ele não pode estar no final da cadeia, não pode estar no início da cadeia, ele tem que estar no meio da cadeia, beleza? Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo de uma cetona, aqui tem outra cetona de cadeia fechada, outra cetona de cadeia fechada, ou cadeia aberta. Nomenclatura, prefixo, que é a quantidade de carbonos, infixo, que é o tipo de ligação, e o sufixo, que é a ona. Seria o nome da cetona, tá? Temos 3 carbonos, propanona. Sim, esse que é a famosa acetona, que as meninas utilizam para remover os esmaltes. Lembrando que na farmácia hoje em dia não é vendido mais acetona, tá bom? É vendido uma base a partir da acetona, a partir da propanona, no caso, né? Porque a propanona, até então, era utilizado também para refino de drogas, tá? Como a cocaína, tá bom? Então, quanto mais a cocaína é amarelada, mais concentração de compostos cetônicos tem ali, tá? Quanto mais branquinha, menos compostos cetônicos tem presença, tá bom? Então, só agregando conhecimentos com vocês. Temos aí a butanona, que são com 4, temos a pentanona, a pentanona é pentan 2-ona, né, no caso, simbolizando aqui o carbono 2, a ciclopropanona, pentano 2,4 diona, porque tem duas estruturas de cetonas, e temos aqui o 4-etil pentan 4 em 2-ona, tá? Temos também a nomenclatura usual, tá? Ou seja, aquela nomenclatura popular. Popular entre aspas, né? Porque ninguém vai falar esse nome, tá? Temos a fenilmetilcetona, temos a dimetilcetona, acetona, né? Que é o caso, e temos aí o etilmetilcetona, tá? Então é só colocar o cetona no final, mas pouco utilizado, tá bom, galera? Isso é raramente vocês vão ver isso, raramente não, nunca que vocês vão ver isso em Enem ou enfim. Mas que vocês entendam as propriedades. Lembrando, ele tem presença de oxigênio, tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Apesar de não existirem interações do tipo de ligações de hidrogênios entre as cetonas, elas são mais apolares, são mais polares, desculpa, tá? Que leva e isso leva a possuírem ponto de fusão e ebulição mais baixo do que os álcools, entendeu? Então, provavelmente, eles se evaporam, né, mais rápido do que o álcool, tá bom? Temos aí a fase de agregação, né? As cetonas menores, de massas molares menores, né? Elas são líquidas, né? O que seriam essas massas molares? Então é só você pegar a quantidade de carbonos aqui, de hidrogênio e de oxigênio, vai dar a massa molar, tá? Você vai lá na tabelinha periódica. E aqui você vai ver que a massa molar é diferente. Então, se eu for comparar a fase de agregação desse com esse, possivelmente esse daqui vai ser na fase líquida e esse aqui numa fase provavelmente sólida, beleza? Então, com o aumento da massa molecular, torna-se sólida, tá?
Então, se a gente for comparar esses dois aqui, esse aqui ficaria líquido e esse aqui ficaria sólido. Tá? Temos aí a densidade. Né? As cetonas menores são menos densas do que a água. Então, se eu fosse comparar esse indivíduo aqui com esse, tá? Esse daqui provavelmente ficaria na superfície da água e esse aqui provavelmente ficaria mais afundado, né? Ficaria mais no fundo. Afundado, ferido. Nossa, feriu o português agora, hein? Mas continua, tá? Continua, vamos lá. A solubilidade. Por conta da sua polaridade maior, as cetonas são mais solúveis em água e em álcool do que os aldeídos. Tá? Aplicações. A propanona, conhecida comumente lá na acetona, é um líquido inflamável, é incolor, é usado como solvente de esmalte, tintas e vernizes. Ele não acrescentou mais aqui, mas tio Pedro falou que é a questão do refino de drogas. Eu acho que o tio Pedro pulou deixa eu ver aqui, uma função, tá? Pelo que eu vi ali, tem fenol. Tio Pedro pulou, hein? Álcool, fenol, éter e éster. Não, falei todas elas, todas elas. Engraçado que aqui embaixo está falando de aldeído, sendo que aldeído ainda não passou ainda para vocês, é só no próximo livro. Mas vamos lá. Um professor de química escreveu no quadro a fórmula C3H6O e perguntou a 3 estudantes qual composto tal fórmula representava. As respostas foram propanona, acetona, propanal, álcool propílico, né, o propan-1-ol. O professor considerou certas as respostas dadas somente por. Bom, para isso, a gente vai ter que ir lá, né, no nosso quadro, bonitinho, e a gente vai poder escrever todas essas estruturas. Como, tio Pedro? Espera aí. Bom, simples assim. Tio Pedro passou aqui para o nosso quadro maravilhoso e a gente vai fazer essa questão, tá? Então ele fala que o primeiro estudante falou o seguinte: é uma propanona, professor. Vamos lá, o estudante 1, propanona. Prop, 1, 2, 3 carbonos. Beleza? Eona, sinal que ele tem uma dupla ligação com o oxigênio. Lembrando que eu não posso colocar nem no final e nem no início, porque vai se transformar em uma outra função, tá? Então temos aqui ligação simples, eu vou botar a quantidade de hidrogênio. Aqui 3 e aqui já fez 4, não tem hidrogênio aqui. Aí o estudante 2, ele falou que seria um propanal. O propanal, esse oxigênio aqui, está lá no final. Então, ó, 1, 2, 3, beleza? Então ele tem uma dupla ligação aqui e ligação aqui. Aqui eu tenho 2 e aqui uma ligação simples aqui eu tenho 3. Tá faltando um hidrogênio aqui, não tá? Então, coloque ele aqui. Agora, o estudante 3 falou o seguinte, que é o propan-1-ol, tá? Então fica 1, 2, 3, beleza? Vou botar o álcool desse lado aqui, a hidroxila. Então, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 3, beleza? Bom, qual desses daí estariam correto, tá? A única correta aqui que a gente pode identificar seria a letra D, beleza? Seria a letra D. Somente o 1 e o 2 estariam corretos para essa fórmula molecular, C3H6, vamos botar aqui, ó, C3, C3H6O. Vamos lá, 1, 2, 3 carbonos, beleza, tá? Temos 6 hidrogênios, e um oxigênio. Opa, perfeito, beleza? Agora de baixo, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênio, perfeito. 3 carbonos, perfeito. 1 oxigênio, perfeito. Correto também. Mas vamos olhar o de baixo? 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Não está correto. Então, somente 1 e 2 estariam corretos. Beleza? Vamos partir para a segunda questão? Bora lá, então. Tá? 2. O composto orgânico a seguir recebe o nome sistemático de.
tá? Então a gente vai ter que dar um nome dessa estrutura. Como que a gente faz, Pedro? Eu não sei como dar o nome dessa estrutura. Simples, só a gente rever lá no início do vídeo como que se dá a estrutura desse indivíduo. Tá? Então, olha só, é uma cadeia fechada que não é aromática, mas ela tem presença de uma função aqui. Essa função aqui, galera, é uma função que se chama cetona, beleza? É uma função que se chama cetona. Então, olha só, um carbono primário, secundário, 1, 2, 3. No carbono 1, beleza? No carbono 1, eu tenho um indivíduo, beleza? Que é uma cetona, correto? No carbono 3, 1, 2, 3, eu tenho um cloro. Então vai ficar o quê? 3 cloro. Já começa aí, 3 cloro. Carbono 3 simboliza o cloro. 3 cloro. Agora, cadeia fechada vai ser ciclo, tá? Ciclo o quê? Ciclohexanona, beleza? Então, ó, 3-cloro, ciclohexanona. 3-cloro, ciclohexanona. Esse seria o certo, tá bom? Continuando. O nome oficial do isopropil metilcarbinol, lembrando, essa estrutura, tá? No caso do carbinol, é daquela estrutura da usual de Kolbe. Não é utilizada, já falei, galera, não é utilizada. Mas o nome oficial disso daqui, tá? Seria de fato isso daqui. Ó. Vamos lá montar essa estrutura. Então, ó, no 3, a gente tem aí. Opa, deixa eu diminuir aqui. Isopropil metilcarbinol, tá? Então quer dizer que eu tenho 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, tá? Temos aqui um metil, beleza? Temos aqui 3. Opa, não. Aqui o oxigênio, a hidroxila. E aqui. Então essa seria a estrutura do isopropil metilcarbinol, tá? Lembrando, pouco utilizado, não é necessário a gente ficar matutando e queimando a nossa cabeça. E qual seria o nome dessa estrutura? 3-metil, beleza? But-an 2-ol. Então essa seria o nome da estrutura, tá? 3-metil, butan, 2-ol, tá bom? Seria a letra C, tá? Seria a correta. Ih, esse aqui é grande, hein? Bom, vamos lá. Tem a número 5 também. Dados os compostos a seguir, identifique a função orgânica a que pertence, bem como as suas nomenclaturas, tá? Bom, é a nomenclatura, galera, segundo a UIPAC, a nomenclatura da parte química, dessas daqui. Não é necessário que vocês falem a usual, tá bom, galera? Mas é que ele está pedindo, mas, enfim, a gente coloca. Nessa estrutura aqui, na primeira, tá? Eu tenho um álcool, né? Então, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, letra A. Letra A, eu tenho álcool. Opa. Temos o álcool. E o nome dele fica ciclohexanol. Tá? Letra B, tá? Na letra B, a gente vê a presença de um éter. Beleza? O nome, segundo a UIPAC, é metox. Lembrando, é o menor que ganha o oxi, tá? Metoxetano. Beleza? E o nome usual dele ficaria éter etílico. Tá? Ou éter etílico e metílico. Tá? Letra C, tá? Na letra C, a gente vê a presença de um anel aromático ligado diretamente com uma hidroxila. Então, o nome é fenol, tá?
E o nome, segundo a IUPAC, vai ficar hidroxibenzeno. Letra D, tá? A gente vê novamente, né, a presença de uma cetona. Novamente não, é a primeira vez, né? A gente vê a presença de uma cetona, tá? Então o nome fica cetona. E embaixo, que é o nome da IUPAC, ficaria 5,6 dimetil, tá? Hepta 3-ona, beleza? Continuando, temos aí a letra E, tá? A letra E também é um álcool, tá? A nomenclatura 3-metil hexan 3-ol. E segundo a regra lá de Kolbe, tá? É o etil, metil, propil, carbinol, tá? A letra tá horrível, galera. Tá horrível. E assim vai por diante, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp que eu vou responder na mesma hora, tá bom? E fica até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.